aos Romanos, capítulo 5, verso de 1 a 4, que nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre os 3 frutos da justificação. Na verdade, acredito que não vou conseguir falar sobre os 3 hoje, mas quero falar pelo menos sobre o primeiro, que é a paz com Deus. Paulo aqui, ele mostra para nós os 3 frutos provenientes da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é o primeiro fruto que ele diz aqui? É paz com Deus. Ele diz: temos paz com Deus. Esse é o primeiro fruto. O outro fruto que ele diz aqui é acesso à sua presença. Ele diz: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o segundo fruto aqui que ele mostra para nós é o acesso à presença de Deus, acesso a esta graça. E o último fruto, que é o terceiro fruto, é a esperança da glória de Deus. Essas 3 coisas estão aqui ditas por Paulo, que são frutos da justificação. A paz com Deus, ela só é possível por causa da justificação. E o que é a justificação? Muitos dos irmãos não sabem, mas nunca é demais lembrar isto, e pode ser que alguém não saiba. A justificação é o ato de Deus nos declarar justos aos seus olhos. É o ato de Deus que nos declara justos. É o que nos aceita diante de Deus, aos seus olhos, mesmo sendo nós ainda pecadores. Mesmo sendo falhos e pecadores. E isto acontece por meio da fé em Jesus Cristo. Quando a mulher, quando eu digo homem, eu digo pessoa humana, crê em Cristo Jesus, e esta fé é a fé que ele verdadeira, a fé que ele recebe de Deus. Quando ele crê em Jesus Cristo, Deus o aceita como justo aos seus olhos. Deus o aceita como justo diante dele. Então, essa justificação, ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz, quando ele morre por nós, quando ele morre por nossos pecados. Então, a fé em Jesus Cristo, a fé em Cristo, e como que é esta fé em Cristo? Não é simplesmente a fé de que eu sei que Jesus Cristo veio ao mundo e que Ele foi poderoso em palavras, que Ele foi poderoso em obras, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Não é simplesmente crer no fato histórico de quem Cristo é, mas é crer em Cristo como a sua justiça diante de Deus. É crer em Cristo como o Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida. É eu crer que
a justiça de Cristo, a vida perfeita de Cristo, a reputação que Cristo alcançou diante de Deus, por eu crer nele, Deus atribui essa justiça a mim, e é isto que me torna aceitável diante de Deus. Ou seja, a minha salvação, ela é integralmente, por causa daquilo que Cristo fez, da sua vida perfeita que Ele viveu aqui, da sua crucificação na cruz, da sua morte na cruz, e a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, eu creio que quando esta é a fé verdadeira em Cristo Jesus. É assim que eu creio, nisto que a Bíblia está chamando de justificação aqui para nós. Eu creio que quando eu chegar diante de Deus, Deus vai me aceitar diante dele, não por nada do que eu fiz, mas tão somente pelo que Cristo fez e pela a fé que eu depositei, que isto vai acontecer, isto é real, isto é verdadeiro, de que Cristo me aceita porque eu creio em seu Filho. Então, isto é o que significa justificação, é esse ato judicial de Deus, é esse ato diante do tribunal de Deus, que Ele me declara justo aos seus olhos, mesmo eu sendo falho e pecador, porque eu depositei totalmente a minha fé em Cristo, que eu tenho a consciência que eu não tenho nada para oferecer, nada que eu possa me justificar diante dEle, mas eu creio que Cristo é tudo que eu preciso diante de Deus. Esta é a fé verdadeira, e quando o homem crê verdadeiramente nisso, com todo o seu coração, com toda a sua alma, esta é a evidência da regeneração, de que este homem foi regenerado, ele foi incluído na família de Deus, ele faz parte do corpo de Cristo, ou seja, faz parte daqueles que haverão de ser salvos na consumação dos séculos. Então, e quando eu entendo isso, e isso é interiorizado na minha alma, no meu coração, na minha mente, né? Quando eu creio nisso com toda a minha fé, minha esperança, então isso vai produzir frutos no meu coração, isso vai produzir frutos na minha alma, na minha mente, e um desses frutos é o que Paulo nos diz aqui: temos paz com Deus. E eu quero mostrar nessa noite que, com a graça e misericórdia de Deus, o que isto significa: ter paz com Deus. Os homens que não entendem o caráter de Deus, que não entendem a santidade de Deus e que não entendem a pecaminosidade humana, ele não entende o que é realmente ter paz com Deus. Se você for perguntar para as pessoas se elas acham que tem paz com Deus, elas vão dizer para você que não, está tudo em paz entre mim e Deus. Elas não acham que tem algum problema, elas acham que está tudo bem, não é? Talvez pensem que há alguma coisa de errado se alguma coisa ruim acontece na sua vida. Se uma desgraça acontece, se uma enfermidade, se um problema acontece, se está vivendo um conflito no mundo, se as coisas não estão saindo bem assim na sua vida, nos seus negócios, nas suas finanças, as coisas não estão sendo muito bem encaminhadas assim, talvez ela desconfie que haja alguma coisa de errado, não é? E normalmente as pessoas colocam a culpa no próprio Deus, né? Elas nem olham para si mesmas para dizer: será que eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus? Não, por que Deus está fazendo isso comigo?
Porque falta essa compreensão de quem Deus é, da sua grandeza, da sua santidade, do seu caráter e do tamanho da pecaminosidade humana. Por isso que entender e compreender a doutrina da justificação, o que isto significa, e quando isto realmente é interiorizado na mente, no coração do homem, então é aí que esses frutos vão realmente aparecer, vão fluir na sua alma. Então, a paz com Deus não é uma paz, não é simplesmente a paz que nós vemos aqui no mundo, que as pessoas entendem como paz. As pessoas entendem a paz como ausência de conflitos, ausência de problemas, ausência de guerras, não é? Mas não é desta paz que a Bíblia está mencionando. A Bíblia está falando de uma outra coisa que provoca uma inimizade entre Deus e o homem. E por isso que não há paz. É por isso que aqui é dito paz com Deus. Então é preciso entender que a natureza humana, ela está inclinada ao pecado. Ela está inclinada a satisfazer a si mesma. A mente, os desejos, a vontade está voltada para satisfazer a si mesmo. E essa natureza, ela não se submete à vontade de Deus. Ela não se submete à lei de Deus. É o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia comigo, vamos ler alguns textos que são importantes para nós entendermos isto. É Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Paulo escreve dizendo: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que nós entendemos aqui por carne? Carne é essa natureza humana, é a nossa natureza humana. Pensamentos, desejos, vontades, paixões, isto é o que a Bíblia chama de carne. É tudo que provém do interior do coração do homem e que está inclinado para o pecado e para a satisfação de si mesma. Olha o que ele diz aqui para nós. Ela é a inclinação natural do homem, é inimizade contra Deus. Ou seja, o que a nossa natureza humana quer é o que Deus aborrece. O que a nossa natureza humana, nossa mente, nossos desejos, nossas vontades naturais, ou seja, aquilo que nós nascemos, que trouxemos do ventre da nossa mãe, está oposta ao que Deus quer. Por isso ele diz, e ela está oposta, e ela não se submete naturalmente. Por isso que ele diz, não está sujeita à lei de Deus. Naturalmente ela não pode se submeter à vontade de Deus. E ela nem pode estar nessa posição de sujeição à vontade de Deus. Todos nós temos essa experiência particular e pessoal. Todos nós temos. Nós sentimos isso. Nossa mente, nosso coração, nossos desejos, nós sentimos isso. Nós sentimos que está indo inclinada, né? Está tombando, pendendo para o lado oposto ao da vontade de Deus. Ao que a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Aquilo que a lei de Deus diz, aquilo que a sua palavra diz. E ela não pode estar nessa posição, porque ela está inclinada. Veja, é como um homem que precisa subir uma ladeira, um veículo que precisa subir uma ladeira, precisa de força para subir.
o veículo precisa de combustível, ele precisa de impulso para subir, porque senão a tendência natural é descer. E como homem, ele precisa pôr força nas pernas, precisa caminhar para subir. Por quê? Porque está inclinado, é isso que a Bíblia diz, está inclinado, está caindo, está pendendo. Isto é o que naturalmente acontece. É por isso que existe essa inimizade contra Deus, porque o homem está inclinado para aquilo que Deus aborrece, não pode haver paz. Então a Bíblia mostra um conflito entre Deus e o homem, um conflito entre a vontade humana e a vontade de Deus, entre a natureza humana e a natureza de Deus. É por isso que Paulo diz, essa natureza, ela não se submete à vontade de Deus. É por isso que o homem que não recebeu a luz do Evangelho, a iluminação da graça do Evangelho, ele não se submete à vontade de Deus, ele nem deseja, ele nem sabe, ele nem tem interesse, ele não conhece, e nem deseja conhecer. A sua mente despreza a Deus. E mesmo nós, que já recebemos a luz do Evangelho e a iluminação da palavra nos nossos corações, ainda enfrentamos essa natureza, que está no mesmo sentido, inclinada contra a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos de justificação diante de Deus. É a primeira coisa. O homem precisa ser justificado diante de Deus, ser aceito diante de Deus. Então, por conta dessa inimizade, e por conta dessa inimizade natural do homem, da natureza humana contra Deus, pesa contra nós, contra o homem, uma condenação de Deus. Pesa sobre o homem uma condenação de Deus por causa dessa inimizade. E essa condenação que pesa contra o homem não permite que o homem tenha paz. Não permite que o homem tenha a paz real e verdadeira que existia antes do homem cair lá no jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus. E toda a geração de Adão e todos nós, por causa dos nossos pecados, pesa contra nós uma condenação diante de Deus. Quando o homem pecou, Deus diz: maldita é a terra por causa de ti. Maldita é por causa do seu pecado. Deus diz: do suor do teu rosto você comerá o teu pão, com aflições. Então pesa uma condenação de Deus por causa desta inimizade. Efésios capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu para nós dizendo: Ele lhes deu vida, ou seja, para aqueles que foram vivificados, pelo Espírito de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É assim que Deus vê o homem que está no pecado. Ele vê ele como morto espiritualmente, e de fato o homem está morto espiritualmente. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que a Bíblia diz: há um espírito que está atuando agora sobre os homens que estão separados de Deus, que a Bíblia chama de filhos da desobediência. Há um espírito, há uma potestade, há um principado, há um agente maligno do mal, Satanás, espíritos malignos, que oprimem e que atuam sobre os homens, sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que andam
nas transgressões dos seus pecados, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da natureza humana, a vontade dos seus corações, que está em conflito contra a vontade de Deus. Há um espírito, o homem não pode ter paz. Como tem paz? Se há um espírito que está oprimindo, e que o mantém preso no pecado. Tiago capítulo 4, versículo 4, é dito para nós também: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Há uma inimizade, há um conflito. Deus não tolera o pecado, Deus não suporta o pecado. A gente ouve frases no meio evangélico que dizem assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O pecado não é lançado no inferno. Quem é lançado no inferno são os pecadores. Deus vai lançar no inferno os pecadores, e não o pecado. É por isso que o homem está em inimizade contra Deus, porque ele peca. E ele peca e busca o pecado, e busca satisfazer a si mesmo, e despreza a Deus. Deus irá lançar no inferno os pecadores e os transgressores. Aqueles que se esquecem de Deus, são esses que serão lançados no inferno. Não há como separar o pecado do homem. Assim como você não pode separar o assassino do homicídio, você não pode separar o homem do pecado. Porque está ligado ao homem. E é por isso que Deus castiga e pune o homem por causa dos seus pecados. Então há uma condenação de Deus. A mão de Deus pesa contra o homem. É por isso que não pode haver paz real no coração do homem sem Deus. Não pode haver. Essa paz que eles chamam de paz não é paz, porque ela pesa sobre o homem, pesa sobre a humanidade, pesa sobre os pecadores, sobre os filhos da desobediência. A mão de Deus, a ira de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz: porque dos céus é que desce, é que vem toda indignação e ira de Deus contra o pecado dos homens, contra toda a desobediência dos homens. É por isso que não pode haver paz. Não pode haver paz no coração, na mente, no interior, enquanto o homem está nesse estado de morte espiritual. Enquanto o homem está vivendo para si mesmo, para satisfazer os seus próprios desejos e fazendo a vontade dos seus pensamentos. É por isso que uma das grandes bênçãos do Evangelho é a graça e a paz de Deus. São as grandes bênçãos do Evangelho. Os apóstolos, quando escreviam para as igrejas, eles diziam: que a graça e a paz de Deus esteja convosco. Porque essas são bênçãos que vêm do Evangelho, que vêm por meio de Cristo, da nossa fé em Cristo. É por isso que é importante entender e compreender as doutrinas bíblicas. A doutrina da justificação, a doutrina da eleição soberana de Deus, a doutrina da graça, a doutrina da reconciliação, porque todas estas coisas, elas estão ditas na palavra de Deus, e elas têm um propósito, o propósito de nos consolar, nos edificar e fazer com que a paz de Deus, ela reine em nossos corações, a alegria, o gozo do Senhor reine em nossos corações. Nós lemos aqui ontem, pregando, não é? Um trecho do apóstolo João escrevendo a sua segunda epístola, né?
Vamos ler novamente uma passagem maravilhosa, né? Que é 2 Pedro, capítulo número 1. Vamos ler a partir do verso 1, ele nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala aqui, quando ele fala aqui de justiça, e quando a Bíblia fala de justiça do nosso Deus e de Cristo, está falando dessa justiça que eu disse no início, essa justiça que é atribuída a nós, essa justiça que nós recebemos através de Cristo. Ele diz então, verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essas são bênçãos do Evangelho, bênçãos que recebemos por meio de Cristo nosso Senhor. É por isso que o homem que não tem o Evangelho de Deus em seu coração, em sua mente, ele não tem paz real no seu coração, porque ele está separado, ele está destituído da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, porque o próprio Deus está contra ele. O próprio Deus está contra os seus pecados. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 31, e diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, em outras traduções, a um modo perverso, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Como é que vai haver paz? É por isso que o mundo não tem paz, meus queridos. É por isso que não há paz no mundo. É por isso que por onde nós andamos, há conflitos, há guerras, há pelejas. Se fala tanto de paz no mundo, não é? Se fala tanto de paz, se prega tanta paz no mundo, e o que os homens mais fazem é guerra, é conflito, são disputas, é violência, são porfias, invejas, calúnias, difamações. Então não há como ter paz. Não há lugar no mundo, em qualquer parte, que os homens possam encontrar paz sem Deus. Sem Deus não existe paz real. Então o que Cristo fez foi trazer a verdadeira paz para nós. Isaías capítulo 53, versículo 4, o profeta disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que traz a paz para nós estava sobre ele. Em João capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Você vê aqui claramente que há uma distinção aqui. Há um tipo de paz diferente. Não é a mesma paz. Jesus está dizendo: a minha paz vos dou. É a paz dele, não é a paz do mundo. Há uma diferença aqui.
O texto é muito claro. Jesus está dizendo dos próprios lábios dele: a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo. Então quando nós falamos paz, que a graça e a paz de Deus, nós estamos falando dessa paz, da paz que Cristo dá. Porque a paz do mundo propriamente não é paz. Então, você já aprende aqui, nós aprendemos lendo aqui, que existe dois tipos de paz. E você, ou eu, se nós realmente não estamos em Cristo, não podemos estar desfrutando da paz de Cristo. De repente você acha que tem paz, que está em paz. Mas a paz que Cristo se refere aqui não é a paz que é meramente uma ausência de conflitos, de problemas. Não é meramente uma paz, não é a paz comum. A paz do mundo é essa. A paz do mundo é essa. As pessoas se sentem em segurança e se sentem em paz, não é? Porque as coisas tá tudo bem. Porque não está acontecendo nada de errado na vida dela. Então ela sente que tem paz. Ela sente essa paz, mas essa paz não é uma paz firme, uma paz duradoura, uma paz inabalável. É uma paz que ora está presente, ora não está presente. É uma paz que se perde rapidamente. A paz que ele dá, ele diz: eu vos deixo a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. Não é essa paz que o mundo está pregando. Não é essa paz, não é que se prega na mídia, que se prega nessa sociedade, né, que diz para as pessoas: fique bem, fique bem, fique bem. Como você fica bem se está cheio de problemas? Não é? Como que você fica bem se está cheio de problemas? Como você fica bem se você anda na rua com medo de ser assaltado, de tomar um tiro, de ser enganado, de ser ludibriado? Como você se sente bem, como você tem paz, se a tua mente não descansa com preocupações? Como você tem paz se você não encontra algo que realmente seja duradouro na tua alma? Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo não é assim. Ela é uma paz que traz realmente descanso para as nossas almas. No Salmo 23, um salmo muito famoso, fala sobre paz, sobre essa paz que o homem tem em Deus, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e Ele me leva às águas tranquilas. É essa paz. Ele diz: o seu cajado e a sua vara me consolam. O seu cajado e a sua vara me consolam. Ou seja, mesmo quando Ele está me repreendendo, mesmo quando Ele está me corrigindo, mesmo quando Ele está me castigando, eu estou sendo consolado por isto. Ele está me consolando. Mesmo quando Ele usa o seu cajado, mesmo quando Ele usa a sua vara, eu estou sendo consolado. Esta é uma paz diferente, não é a paz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, é dito para nós: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus.
É muito interessante que a palavra de Deus, a Bíblia faça essa referência para mente e coração, não é? Porque quando o homem estava lá perdido no mundo, perdido em seus pecados, ele fazia a vontade da mente. A sua mente era controlada pelo pecado. A sua mente é controlada pelo pecado. Então o seu coração, de onde flui todos os desejos pecaminosos do coração do homem, e a sua mente, elas estão constantemente voltadas para a prática do pecado e da satisfação de si mesmo. Então o homem está inquieto, o homem está com o coração cheio, como diz o apóstolo Paulo, cheio de inveja, de ganância, de malícia. Ele está cheio de corrupção dentro dele, desobediência, de males de todo tipo. Então a sua mente está sempre, seu coração está sempre num conflito, sempre numa inimizade contra Deus. Mas quando o homem ele tem contato com o Evangelho, e que ele compreende as verdades do Evangelho, ele olha para si mesmo e reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e busca viver uma vida de obediência ao Evangelho, obediência a Deus. A paz de Deus passa então a reinar na sua alma e na sua mente. Então nós vemos que a conversão do Evangelho, a conversão que acontece por meio do Evangelho, ela é uma conversão também da mente. É uma conversão da mente, é uma conversão do entendimento do homem. Veja que nós lemos lá em 2 Pedro, no capítulo 1, que ele diz que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas em nossos corações, pelo conhecimento que nós temos em Cristo Jesus, pelo conhecimento que há em Cristo Jesus. Ou seja, conhecendo a Cristo e a sua obra, e o que Ele fez na sua palavra, e quando há essa conversão de mente do homem, é quando essa paz, ela passa então a reinar na sua alma, na sua mente. Então, para ter essa paz com Deus, essa paz diante de Deus, que ela não é meramente fictícia, ela é real, porque quando ela de fato acontece, a alma do homem, a sua mente descansa em paz. A paz, ela reina em sua mente, em seu coração. O homem passa então a desfrutar dessa paz, e ela se torna real, porque ela não é meramente um conhecimento teológico, meramente um conhecimento acadêmico, não é meramente um conhecimento, não é meramente saber. Há uma ação sobrenatural do Espírito de Deus, que Paulo nos diz também em Romanos capítulo 5, que faz com que todo esse conhecimento de Cristo produza na alma do homem essa paz que representa e que significa que ele tem comunhão com Deus e que ele está de fato em paz com Deus. Então é uma paz que ela é espiritual, porque aquela maldição, a mão de Deus que pesava contra ele, porque aquele inimizade que estava havendo entre ele e Deus, que o colocava em oposição a Deus, ela é afastada por meio da justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende isso? É por isso que esta paz, ela não é meramente um conhecimento circular. Você não pode, e os homens no mundo,
A filosofia humana, ela tenta propor isso para as pessoas. Ela vai tentar ensinar você a viver em paz. Vai ensinar para você coisas para você viver em paz, para você ter paz na vida, para você ter uma vida de paz. Só que não funciona. Não funciona. E por que não funciona? Porque ela não é proveniente de Deus. Ela é uma invenção humana. Por que a palavra de Deus, a Bíblia, ela realmente, o Evangelho, ele tem esse poder de produzir paz real e verdadeira na mente e no coração do homem, porque ela é uma revelação de Deus, ela não é inventada pelo homem, não é alguém que pensou, imaginou, idealizou, alguém que investigou e pensou assim, isso aqui é o que você precisa fazer para viver em paz. Essa é uma filosofia de vida que vai te trazer paz nesta vida. Não. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma revelação de Deus. Ela veio de Deus, diretamente de Deus para nós. É o que Deus ensina. O Deus que criou os céus e a terra, que formou o homem, que formou todas as coisas. É Ele que revela a sua paz. E a outra coisa que acontece é porque isto é por meio e pela virtude do Espírito Santo de Deus. Há uma ação sobrenatural do Espírito de Deus na mente, no coração do homem, que o leva a crer, a ter fé nesta palavra, a crer nessas promessas, e então o Espírito de Deus age no interior, no coração do homem, convencendo, convertendo, o fazendo abandonar a vida de pecado, de desprezo, de inimizade com Deus, de lutar contra essa natureza pecadora e buscar a Deus. Ele é impulsionado, ele é movido, ele é atraído, ele é levado para o caminho da paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o dono da paz. Então a paz real, se você deseja ter paz real no seu coração, você só pode encontrá-la em Deus, na sua palavra. Você não vai encontrar no humanismo, naquilo que o homem de si mesmo ensina, na filosofia humana, nas invenções, nas novidades que os homens acham que descobriram. Você não vai encontrar em ansiolíticos, você não vai encontrar em terapias. Você vai encontrar em Cristo, conhecendo a verdade, conhecendo a sua palavra, conhecendo quem Cristo é. Quando o homem ele é livre do poder do pecado, quando ele é livre da inimizade que havia entre ele e Deus, então a paz de Deus passa a reinar no seu coração. Quando a condenação de Deus, a mão de Deus, então, por causa da fé em Cristo Jesus, a mão de Deus para de pesar sobre a sua alma. Quando os espíritos malignos que operam sobre os filhos da desobediência são afastados do coração do homem. E então é assim que a paz de Deus passa a reinar. Então este é um dos benefícios da justificação, daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Como Paulo destaca em Romanos, no capítulo 3, ele diz que, vamos ler aos Romanos, capítulo número 3. Aos Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo conquistou essa paz para nós. Por quê? Porque Ele nos trouxe para perto. Nós estávamos longe, estávamos afastados, separados, destituídos da glória de Deus. Então, por meio do ato vicário de Cristo na cruz, nós fomos então trazidos para perto de Deus. Fomos então colocados dentro do reino de Deus. Nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para a luz, para o reino do Filho do seu amor. É por isso que a paz verdadeira e real, ela reina no coração do homem que verdadeiramente creu em Cristo, que realmente crê em Cristo. Em que essas verdades do Evangelho, elas foram entronizadas na sua mente, elas foram entronizadas no seu coração, elas foram interiorizadas. O homem se apegou a isso com toda a fé e com toda esperança. Ele creu nisto como a única solução para a sua alma e para a sua vida. Ele creu nisso com todo o seu interior, com toda a sua mente. É assim que a paz, então, ela reina. Então, você vê, essa paz, a paz de Deus, não é uma coisa que você pode fazer. É uma coisa que é dada a você. É dada por Cristo, é dada por Deus, é dada pela graça. E é dado gratuitamente. Tão somente mediante a fé em Cristo Jesus. Não é algo que você pode conquistar pelas suas forças. Não é um método que você utiliza para ter paz. Sabe? Ou para evitar conflitos e para evitar problemas com as pessoas, nos lugares que você anda, por onde você vive. Não é isso. Não é simplesmente conseguir se livrar de problemas. Não é algo que você faz. É algo que você recebe. E recebe gratuitamente. Tão somente pela fé em Cristo Jesus. Pela fé no Evangelho. Pela fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando melhor e mais fortemente no seu coração.